Quando a humanidade começou a fazer teologia, não foi a partir da revelação divina, mas a partir da imaginação humana. A história da teologia começou com o politeísmo. Cada povo falava sobre o seu Deus, ou melhor, sobre os seus deuses, a partir de suas próprias experiências, temores e desejos. Eram os humanos tentando entender o divino a partir de si mesmos, projetando as suas virtudes, os seus vícios e até suas paixões sobre os deuses. Essa tentativa gerou uma multiplicidade de divindades, deuses da guerra, deuses do vinho, deuses da fertilidade, divindades temperamentais, ciumentas, cruéis e muitas vezes mais instáveis que os próprios homens. Foi por isso que o filósofo grego Xenófanes, ainda no século VI a.C., levantou uma crítica profunda e até mesmo profética. Ele dizia: se os bois e os cavalos tivessem mãos e pudessem desenhar, desenhariam seus deuses com formas de bois e cavalos. Segundo Xenófanes, os etíopes criam que os seus deuses eram negros e de nariz achatado, já os trácios, que eram ruivos e de olhos azuis. Ou seja, cada cultura inventava um deus à sua imagem. Mas Xenófanes rompe com essa lógica e ele afirma que há um único Deus, supremo, eterno, que não se parece com os homens, não tem corpo e não tem mente. Um Deus que não nasce e não morre e que tudo vê, tudo pensa, tudo realiza sem sair do seu lugar. A crítica de Xenófanes ao antropomorfismo religioso marcou profundamente a filosofia grega. Platão, um século depois, falaria de um bem supremo e eterno, que não se identificava com nenhuma aparência humana e terrena. Era uma ideia mais ampliada e mais aproximada de Deus. Aristóteles também descreveu Deus como um motor imóvel, uma causa de todas as causas, uma causa não causada. Os três filósofos, mesmo sem uma revelação bíblica, intuíram que não poderia haver uma multidão de deuses em guerra entre si. A razão humana, quando usada com honestidade, já percebia que havia algo de errado com tantas imagens de deuses herdadas das tradições. Esse é o ponto central. Antes de falar de Deus com um D maiúsculo, a teologia lidou com deuses, criações humanas, cheias de projeções, distorções e interesses humanos. Por isso, quando se falava que o objeto da teologia era Deus com um D minúsculo, está se falando de uma teologia puramente humana, de uma ideia projetada, ainda não purificada pela verdade. Uma teologia ainda presa à terra, ao ego, ao mito. E a teologia, quando nasce assim, é apenas o homem tentando falar de Deus a partir de si mesmo, o que leva a um Deus com um D minúsculo, e não o Deus com D maiúsculo, aquele que se revela ao homem. Se a teologia começa do homem tentando falar de Deus, ela só se torna verdadeira quando parte de Deus falando ao homem. Com D maiúsculo, Deus não é mais uma invenção cultural, nem uma projeção do nosso medo ou da nossa carência. Ele é o ser que é por si mesmo, eterno, absoluto, incompreensível em essência, mas acessível em sua revelação. O teólogo e filósofo Tomás de Aquino afirmou: Deus é o primeiro princípio e o último fim de todas as coisas. Isso muda tudo. Na verdadeira teologia, não somos nós que investigamos Deus, como quem analisa um objeto de laboratório. É Deus quem se dá a conhecer livremente, graciosamente e com um propósito. É por isso que a teologia cristã é diferente de qualquer discurso religioso. Ela não parte de um esforço humano para alcançar o céu, mas da iniciativa de Deus que desce a história, que fala, que age, que ensina e que salva. O objeto da teologia, então, não é qualquer divindade, mas é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus de Jesus Cristo.
O Deus que tem nome, que se apresenta como o grande eu sou, que se relaciona, que faz alianças, que julga com justiça e age com misericórdia. Esse Deus não cabe em categorias humanas, mas também não é um mistério totalmente impenetrável. Ele é o mistério revelado, e a teologia existe para escutar, compreender e anunciar esse Deus. Fora disso, o que se tem não é teologia, é idolatria.